Então, como é que vocês estão neste domingo? Hello, Teresa, how are you? Deixa-me lá ver, o que é que a Teresa disse ali? Alguma coisa interessante, Teresa? Hello, thank you. Olá, from Winnipeg, como é que vocês estão aí para Winnipeg? Com frio, é? Aqui também temos tido frio, mas não tanto. Hoje está mais ou menos domingo, today, yes it is. Did I say Saturday, Teresa? Porque assim não, eu não estou assim bem, é da idade. É, PDA. Então, como é que foi a sua semana? Este sendo um fim de semana prolongado, pelo menos na província do Ontário, é? Não, yes, é na província do Ontário. Hi, Lori, I miss you. Tenho saudades de passar a estar na praia com algumas das amigas que já estão aqui a ver o programa. Today is Sunday, yes it is. Today is Sunday, tomorrow is Monday. You know that's the next thing, right? Tomorrow, amanhã é feriado, não está a dizer Family Day, o mais novo feriado da província do Ontário. Olá, Maria Filomena Vasconcelos, esse nome é de onde? Eu conheço os Vasconcelos da Graciosa. Também na terceira. Ai, Lucínio, I'm so sorry about all your snow. O Lucínio está em Thunder Bay e ele tem muita neve lá para cima. A gente também temos tido, e teve uns dias muito frios esta semana. Ontem foi muito vento, não foi aqui em Toronto. Estou a dizer Toronto porque foi onde eu vivo e tinha muito vento aqui ontem, mas sexta-feira foi bom. Eu tive uma semana interessante porque esta semana, deixa-me lá ver, eu celebrei o meu aniversário. Muito obrigada a todas as pessoas que deram os parabéns para mim e para o César, menos em Quebec e Newfoundland. Mena, como é que tu sabes isso? Tu estás em Quebec ou Newfoundland? E celebramos o nosso 37 anos de casados, casamos em 85, mas já vivíamos e conhecemos-se em 1979. Imagine that's a long time, isn't it? Hello, Helena, how are you? Miss you too. Tu estás no São Miguel ou estás aqui? A Gertrudes, já chegaste a casa? Gertrudes, onde é que tu estás? Porque a Gertrudes Labassa ia regressar aos Açores. Parece-me que sim, só se é outra, mas é impossível haver duas. Credo, imaginem vocês um mundo com duas Gertrudes Labassa. As duas, mesma coisa. Boa noite, querida cara, boa noite. Tu já estás nas Furnas ou ainda estás nas Américas? Eu não sei onde é que tu andas, ou estás no aeroporto à espera para ir para a América, para ir para as Furnas, não sei. Diz-me qualquer coisa, ok? Porque eu sei que tu ias regressar aos Açores depois de mais de um mês, parece-me que tiveste mais de um mês fora, e pondo o Bruno vai, a Gertrudes tem que ir atrás, aquela puta safada. Ficas linda de cor-de-rosa. Oh, thank you passa a ser um cupcake. Eu parece-me que já comi muitos cupcakes, ok? Cheguei hoje a São Miguel. Oh, já chegaste, pois de Boston é muito perto. Olha, a gente temos que falar um pouco para dizer o que é que aconteceu lá na Bermuda, também o resto dos teus planos para o futuro. Eu acho que eu tenho uma entrevista com o Bruno a vir para a televisão para a semana. Trua gargalhada, tá. Thank you so much. I miss you too. Olha, o Tobias também tem saudades tuas, agora que ele me vai matar. Hi Tony, how are you? Teresa, por favor, explica a nós. Ok, vamos explicar o que está a acontecer. Assim, isto aconteceu esta semana, também estava a dizer que foi o meu aniversário, infelizmente também tivemos a morte do meu tio, do qual o funeral é terça-feira, o irmão do meu pai, que aqui no Canadá, porque os outros está tudo na América, Califórnia, Massachusetts, tudo. Anyway, isso foi uma outra coisa que aconteceu esta semana. Houve o dia de São Valentim, vocês foram celebrar o dia de São Valentim, eu fui celebrar o dia de São Valentim, eu fui na segunda-feira, fomos jantar, mas a gente agora já não janta só os dois, é mais romântico em grupo. Éramos 4 casais. 4 casais. Já também na Jamaica eu fui ter um jantar romântico na praia com 4.
mais um outro casal. Isto assim, as coisas românticas hoje, à nossa idade já é dupla, não é? Os duplos, é os amigos que fazem as amizades também é muito importante e é o que nós temos feito, só fui fazer isso, fomos jantar. Esta semana também depois fui jantar mais uma vez com um outro casal amigo, fomos comer oysters, que já estávamos com saudades de comer oysters, só fomos a um sítio que a gente costuma ir, não quero fazer publicidade para dos sítios, mas fomos a isso, fiz o programa de televisão, deixa-me lá ver, fiz muitas outras coisas, planear as minhas excursões para 2022, de qual tenho muitas, e eu já viajo domingo que vem para um sítio diferente que vou ver para depois poder apresentar a vocês, para ver se alguém quer ir comigo no futuro. Então, acontece que eu tive a Teresa, parece-me que foi a primeira pessoa a mandar uma mensagem de alguém a dizer: hey, isto está a acontecer, as pessoas não podem viajar para Portugal, porque eu acho que no fim de janeiro tinham anunciado que já não era necessário fazer os testes de Covid para viajar para Portugal continental. Para os Açores ainda estão a pedir isso, e não sei porquê, mas quando o Canadá menciona Portugal, nunca menciona os Açores, parece que não conhecem que os Açores ou a Madeira fazem parte de Portugal, é sempre uma coisa à parte. Anyway, para nós às vezes é melhor e para neste caso foi melhor. Depois começamos a ver acerca do dia 10, 11, que havia um tipo de uma guerrazinha, estou a ver-te em direto, oh that's nice, Jorge, estás no Canadá, isto é uma pessoa que mandou uma mensagem a dizer que me está a ver, que o Canadá, que Portugal não estava a deixar os canadianos entrarem para Portugal, só as pessoas que tinham passaporte português ou que tinham nacionalidade portuguesa, mas também tinham os documentos válidos, quer dizer, não podiam estar cabocados, só não podia ter um passaporte que não era válido, nem um cartão de cidadão que também não era válido, tinha que ter documento português válido para poder viajar para Portugal. Várias pessoas estavam aí para o aeroporto, que tinham comprado as suas passagens para viajar na Air Transat, na TAP, não sei quem mais está a viajar neste momento, mas parece-me a TAP, a Air Transat e a SATA através dos Açores também vai para o continente, e quando iam na TAP ou na Air Transat chegavam ao aeroporto e diziam: oh no, you cannot travel, Portugal is closed to Canadians until February the 28th. Portugal estava fechado para os canadianos até o dia 28 de fevereiro, e tanta gente like, what, mas porquê, qual é a razão? Não temos razão para isso, só sei que aparentemente o Canadá também fechou para que os portugueses de Portugal não pudessem viajar para o Canadá sem ter, se não fossem canadianos. Só fechou também por causa do Covid, dos números altos do Covid e tudo isso. Isso foi o que a gente sabemos, é que um fechou deu a notícia no dia 10, o outro deu no dia 12. Ok? E há pessoas que compraram bilhetes para viajar nesses mesmos dias e para viajar agora, alguns esta semana, e para viajar em março, mas ficaram sem saber, as companhias aéreas não disseram nada e não estão a dizer nada às pessoas, e sei que há voos hoje, espero que as pessoas que viajaram hoje, que conseguiram todas ir no voo, porque isto realmente aconteceu, começou-se a fazer vários telefonemas que não valia a pena porque ninguém estava a atender o telefone, nem na embaixada, nem no consulado, mandar mensagens, até membros do parlamento também nem sequer sabiam o que é que estava a acontecer. Foi o Toronto Star, o nosso colega, começou a mandar mensagens porque ele comprou uma viagem, ele me disse que já tinha a sua passagem para ir, I said good luck because you can't fly to Portugal. Foi assim que ele ficou a saber também da notícia. Ele começou a investigar e realmente ele disse: e agora? Eu comprei, a Air Transat não me disse nada, ficou com o meu dinheiro, não disse nada. As companhias aéreas não têm que dizer nada aos passageiros. Os passageiros é que se têm que educar a si próprios, é que têm que saber as leis e o que está a acontecer, se sim, se podem ou não viajar.
Pronto. Só naquela altura não podia só, ele começou a fazer barulho de um lado, a fazer barulho do outro, o Toronto Star tentou ter algum comentário da embaixada, não conseguiu, Toronto Star andou aí para fazer algumas coisas, sempre aconteceu alguma coisa, que alguém deram logo uma informação, um casal que já estava em Portugal, que tinham viajado, mas também tiveram algumas complicações, e o Toronto Star ia começar a fazer mais notícias sobre isso. Ficamos surpreendidos, foi que isto já acontece agora há 10 dias, há 12 dias, e nenhuma média, nenhuma comunicação social daqueles que têm jornais, posso dizer, ou rádio, ou outro tipo ou televisão, que fizeram algo com isto. Só eu esperava que na sexta-feira que houvesse jornais da comunidade que tinham feito alguma coisa, que tinham tentado ver se havia algum comentário, se o senhor cônsul, o senhor embaixador, eu nem esqueci se a gente temos um embaixador, porque parece-me da última vez um embaixador ia-se embora no fim de janeiro, só não sei se temos embaixador agora ou não, mas isto tudo tem estado a acontecer. A boa notícia é que ontem à noite, depois de tanta coisa para trás e para a frente, ontem à noite, talvez umas 8 horas, não sei, mais ou menos umas 8 horas, veio a mensagem, mudaram a mensagem logo na página da Embaixada de Portugal, a dizer que a partir de hoje, só 24 horas depois, eles botaram aquela notícia no dia 19, que 24 horas depois que já podiam viajar para Portugal, todos os passageiros canadianos, que não era só para quem tinha passaporte português e quem tinha o cartão de cidadão, ou não era só para os cidadãos portugueses, mas sim para todos os canadianos que queriam visitar, porque há muitos que iam agora para o Algarve. A Air Transat começou a cancelar voos para o Algarve, para Faro, porque estavam a cancelar também, não podiam deixar os canadianos entrar no voo, e muitas pessoas não foram, perderam o seu voo, talvez mudaram para outras datas por causa disso, porque agora, nestas últimas semanas, a primeira semana do mês de fevereiro, quando muitas pessoas vão passar fevereiro, março e até abril no Algarve, muitos canadianos fazem isso, e isso obviamente que afetou porque a Air Transat é a única que está a viajar Toronto-Faro, e isso também teve que ser adiado, alguns voos tiveram que ser cancelados por causa disso, mas agora já está tudo mais ou menos ok, normal. Se alguma coisa disto tem a ver com normalidade, não se sabe as razões, ninguém respondeu oficialmente, só mudaram as situações, tinham dito que não era necessário, o que era interessante é que há pessoas que tinham passagem para ir, tem por exemplo o sub de pessoa que tinha aqui por causa da mãe, estava a morrer, tinha aqui de urgência para Portugal, não pôde ir no voo da TAP, teve que comprar uma passagem para ir na SATA, só ela pôde ir Toronto, Ponta Delgada, Lisboa, porque de Toronto, Ponta Delgada podia viajar com passaporte canadiano sem ter problema nenhum. Depois, obviamente, que também, depois está dentro do território português, podiam avançar para qualquer outro sítio sem ser necessário apresentar os outros documentos. E foi o que foi feito. Não. Também nos explicar, porque a confusão já sabemos que não precisa do PCR test para regressar. Não precisa do PCR test para regressar para o Canadá, mas agora, Teresa, já que mudaram aquela lei ontem, novamente botaram no sistema que era necessário fazer os canadianos para entrarem quando eu digo canadianos, é pessoas a viajar do Canadá, só sejam mesmo pessoas que têm a dupla nacionalidade ou que são portugueses, têm que fazer o teste para entrar em Portugal. Vamos ter que fazer pressão nisso, porque isso é uma discriminação, enquanto outras pessoas de outras partes do mundo, incluindo a América, não o têm que fazer, para que é que têm que fazer daqui? Então ou 24 horas antes fazer um rápido, ou 72 horas antes fazer um teste de PCR para antes de viajar para Portugal, se vão num voo direto ou se vão para os Açores, eu acho também que é necessário fazer isso. Isto é o que tem estado a acontecer, realmente tem sido uma confusão, porque também tem tido coisas muito interessantes. Eu ponho no Facebook isto para tentar explicar às pessoas, e há umas bananas, completamente bananas, que vão, fake news, isso não é verdade. Minha senhora, eu não estou aqui para estar a dizer mentiras a vocês, eu dou a cara à situação, a pessoa até que disse isso não é verdade, tinha o
cão, a fotografia dela era cão, ou cadela, não sei se era cão ou cadela, talvez era cadela, like as pessoas põem, nem sequer põem a fotografia deles, nem sequer estão cara ao assunto, mas começam logo a dizer, isso não é assim, não é assim. É assim, sim senhora, e se a senhora vem à última da hora com outras notícias que nem sequer são verdade, a saiba informe-se primeiro. Agora quando vão pôr, vão começar a dizer, não é assim, isto não é assim, isto não é assado, isso não é verdade. Quem é que vem para o... Há pessoas que só usam o Facebook para dizer mentiras e falar mal de outras, isso é verdade. Há pessoas que não têm cara para dar a ninguém, que tem animais como o seu perfil, a sua fotografia, ou tem paisagens, ou tem o jantar que comeram ontem, ou a bebedeira que tomaram um ano passado, mas não tem, a personalidade. E depois tem tanta coisa falsa também, perfis falsos, vai-se ver, tem 8 amigas e 8 amigos. Essa pessoa que tem 8 amigos e 8 amigas no Facebook, não faça comentários na minha página porque eu tenho 11 mil, está bem? Eu acho que isso não é correto. Like seriously, a senhora tem 8 amigos ou amigas ou lá que é, e talvez é só a família que ela pôs aqui, talvez é uma página falsa, anyway. Mas assim, há pessoas que vêm fazer comentários que não faz sentido nenhum. O que é que esta senhora está a dizer? A Sónia acha que para regressar ao Canadá só se muda esta semana, no dia 11, tiver de fazer o teste. Eu acho que para regressar ao Canadá já não é necessário fazer o PCR para entrar no Canadá, não é necessário fazer isso, isso foi anunciado, mas as coisas, isto tudo muda, isto muda de um dia para o outro, muda de um dia para o outro. Eu vou domingo para um país onde eu tive, para viajar para aquele país tem que ter as 3 vacinas, eu tenho as 3 vacinas, tenho o booster, tenho isso. Eu vou para Israel domingo. Depois vocês vão acompanhar o meu passeio a Israel. Eu tenho o meu convidado à espera, mas ele vai esperar mais um pouco. Eu vou para Israel, vou num passeio de investigação ao sítio para a gente poder depois realizar férias lá. Dá para baixo nela. Eu vou a Israel com o meu marido, também vamos a convite do governo do turismo de Israel para a gente descobrir os diferentes sítios, porque eu ando sempre à procura de destinos diferentes que possam levar grupos de luso-canadianos, porque eu gosto imenso de viajar com a nossa comunidade e eu sei que as pessoas também gostam de ir comigo porque se sentam mais confortável e seguros. Eu sei que muitas pessoas já foram a Israel, especialmente com as igrejas e tudo, mas eu não vou fazer religious tours, não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer excursões que vai nos apresentar. Yes, I'm going to Tel Aviv, I fly to Tel Aviv on Sunday. Que vamos fazer excursões para ver a cultura, para ver os costumes, a gastronomia, até vinhos. Eles têm vinhos. Eu não sabia que havia vinhas em Israel. And to go swim in the Dead Sea. I'm doing that. Vocês depois podem acompanhar. Eu vou tentar ver o que é que eu posso, sempre que puder, fazer um upload e fazer alguma notícia diretamente de lá e depois vou mostrar isso a vocês. Mas é um destino que eu acho que é interessante, assim como também Dubai, também vou, é interessante. Estou a planear coisas diferentes porque ir para o festival de inverno e estar na Jamaica com pessoas amigas foi fantástico. Hi Anna, how are you? Hey Anna, quando é que se vai fazer a festa da Ribeira Quente? And am I the MC again? I need to know. Vamos continuar a fazer aqui os notas. Olha, eu tinha falado já com este convidado que eu tenho hoje, já há muito tempo, porque ele é uma pessoa extremamente, e a Goa também é interessante, absolutamente, que é um homem fascinante, de uma ex-colônia portuguesa, de Angola, e ele tem muito talento, este homem, ele e tem assim uma atitude fantástica e um sorriso
muito bonito, e ele está sempre a dizer às pessoas to smile, don't forget to smile. E então, hoje vamos conversar com o Francisco Pegado. Ele já está aqui à espera para entrar no live comigo, só vamos aqui conhecer este homem e depois vamos falar ainda um pouco mais. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, depois podem fazer perguntas ao Francisco ou para mim, ok? Está bem? Vamos lá ver aqui o Francisco. Olá, Francisco, deixa-me lá ver onde é que o Francisco se encontra. Estás aí? Yeah. O Francisco está aqui, certeza absoluta. Hey, there you are. Estás aí mesmo. Olá, Francisco. Olá, Nelly. Finalmente. Tudo bem? Graças a Deus. Finalmente. Eu vejo-te de vez em quando vou ao Camões Radio, ou vou lá com a Cristina, ou à mesa redonda do Round Table, e tu estás sempre lá. Como é que tu estás? Olha, estou bem, graças a Deus. Domingo. Estou bem de saúde, principalmente a saúde mental, que todo mundo está a reclamar ultimamente. Estou bem. Estou feliz e vou vivendo. Obrigado. E como é que está, Nelly? Eu estou bem, estou quente, estou dentro de casa, estou quentinha, só é assim que eu gosto de estar quando está frio lá fora, e estou a falar contigo, que ainda é muito melhor de tudo, tive a oportunidade de estar a falar contigo. Thank you. Olha, vamos lá saber aqui uma coisa. It's about time, yes. Ok, vamos lá saber. Quem é o Francisco? Fala-me lá do Francisco, de onde é que tu és e como é que tu cá chegaste. Eu sei que vieste de avião, certeza, mas isso não é importante. Olha, Francisco Pegado é um jovem angolano, nascido na capital de Angola, Luanda, nascido e crescido. Estou no Canadá há mais de uma década, já caminho de quase 18 anos por aí, 17, 18 anos. Amante da vida, super apaixonado pelas pessoas. Sou um mama's boy, even though já não tenho mais a minha mãe viva, não tenho os meus pais vivos, mas continuo a ter ela viva dentro do meu... Eles, mas a mãe, porque a mãe é especial, ela está aqui no coração. E somos 13 filhos, uma família muito grande. Quantos filhos? 13 irmãos. 13? Yeah. 13 irmãos e irmãs, tudo. E onde é que estão os outros 12? Olha, uns estão na Inglaterra, outros estão em Angola, e eu estou aqui, e a vida vai indo. E como é que tu vieste para aqui? Como é que vieste para o Canadá? Qual foi a decisão que te feita para vir de Angola para o Canadá? Eu poderia ter ido a Portugal, mas eu gosto de desafios diferentes, então eu tive familiares, tenho familiares em Portugal, na verdade, e pensei, poderia ter sido Portugal, sim, poderia ter sido outro país. Houve a oportunidade de vir ao Canadá. Eu vim quando houve a Jornada Mundial da Juventude, não sei se vocês lembram, quando o Papa esteve aqui. Sim. Eu sou um dos meninos, filhos do Papa, como sou chamado, que teve a honra e o prazer de representar a Igreja Católica em Toronto na Jornada Mundial da Juventude. Lá era um jovenzinho, hoje eu não sou um jovem, tenho cabelo branco e tudo, com barba, nem tinha barba. Quando eu conheci não tinha esse cabelo branco, foi só nos últimos 2 anos. É stress da vida, mas as pessoas dizem que eu fiquei charmoso com esse cabelo branco, sim. Então, pronto. Como eu ia dizendo, vim quando o Papa esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude e acabei por apaixonar-me pelo país, pela essa terra que é o Canadá e especialmente Toronto, e decidi ficar e o resto da história, estamos aqui. E tu aqui agora estás dedicado à comunicação social, diz-me lá o que é que tu fazes e podemos fazer a publicidade toda que a gente quiser aqui no programa. Eu faço, estou na comunicação social, foi uma paixão que surgiu. Como é que surgiu isso? Eu nunca, na verdade, tive um sonho de trabalhar para a televisão ou para uma rádio. O meu sonho sempre era ser advogado, já pensei em ser padre e tudo. Sério? Sim, uau. Uma família muito católica. Antes de vir para o Canadá, eu fui como é que se chama? Esqueci a palavra em português, even em inglês, how you say? Fui catequista, fui acólito, fui escuteiro, tudo isso. O meu nome Francisco tem 2 simbologias, desculpa. O meu pai também é Francisco, ou foi Francisco, e os 3 pastorinhos de Francisco, então faço, a Nélia já sabe o resto.
Well, e também é o nome do Papa. Agora temos o Papa Francisco. O Papa soube que era Francisco, então isso é igual a mim. Então era a parte religiosa. Mas o meu sonho nunca foi esse. Quando eu cheguei ao Canadá, uma das coisas que eu notei, que eu luto até agora, é a questão de representatividade. Eu sempre dizia, a televisão portuguesa ganha mais se juntarem as outras pessoas que falam português. Se juntarem os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, os guinenses, os São Tomé e Príncipe, nós teremos uma comunidade lusófona muito maior. Em vez de ser só a televisão portuguesa, seria a televisão da língua portuguesa. Em vez de ser só a rádio portuguesa, seria a rádio da língua portuguesa. E eu me sentia representado na televisão, porque as notícias que passavam na televisão, nos jornais, eram só notícias de desgraça. O continente africano é muito mais que vocês veem na televisão. E espero que a Nelly, que tem viajado no mundo inteiro, vá para o continente africano. Você já teve em continente africano? Ainda não, eu já estive em Cabo Verde, mas nunca tive, mas eu quero ir a Angola, mas eu não gostava muito ainda não, dos governantes que Angola tinha, da Isabel, como? Por acaso eu conhecia, eu via uma vez em Portugal, porque ela era dona de Portugal todo, e depois a saber a pobreza que estava a criar no seu próprio país e a vir gastar dinheiro para Portugal, era, para mim aquilo não caía cá bem, mas um dia destes. São 54 países que pode visitar, desde o norte, começa no Egito, e termina lá embaixo na África do Sul, então tem esse convite aí feito. E eu não me sentia representado na televisão, eu via as notícias, era só desgraça, as notícias não eram o foco, nunca era o nosso país, e caso fosse o meu país, ou o meu continente nesse caso, não eram notícias boas, não mostravam o jornalista, não mostravam o cientista, não mostravam o atleta, não mostravam a médica, não mostravam as coisas possíveis, só mostravam o menino com fome. Exatamente, infelizmente é isso que ainda se continua a ver. Mas isso não é uma realidade. Teve em Cabo Verde, longe tem pessoas pobres. No Canadá tem pessoas que não têm breakfast, né? Sabe disso. Mas também Cabo Verde, vi coisas bonitas de Cabo Verde. Mas isso não aparece na televisão, isso não mostra na televisão. Então esta era a minha luta. E sempre que eu fosse para casa, pensava, olha, vinha aparecer aquilo, vinha mostrar isso. E eu vi vários projetos e sentia sempre que as coisas não iam a lado nenhum. Super feliz, eu digo sempre, eu dizia sempre à minha mãe, chamava mamã, na verdade, mamã, a forma de carinho que a gente chamava. Eu sou um menino abençoado. Eu dizia, por que, meu filho? Claro, meus filhos querem ser abençoados. Eu disse, não, mãe, não é só por isso. Eu cheguei ao Canadá e fui adotado. Não adotado ao pé da letra, a adoção, mas fui abraçado pela comunidade portuguesa, angolana, brasileira, a lusofonia toda e os canadianos. Eu sou uma pessoa que posso dizer, graças a Deus, estou pegando o meu telefone no dia 25 de dezembro e dizer, eu quero passar o Natal na casa de alguém, pego o telefone e ligo, sem exagero, eu posso ter mais de 50 convites. Então, tive essa sorte de ter pessoas por trás de mim. Eu digo, eu tenho um exército de pessoas que me apoiam quando eu estou bem, quando eu estou mal. Eu dizia sempre à mãe, obrigado, mãe, pela educação que deu-me. Mas isso para mim não era o suficiente. Os meninos olhavam para mim e diziam, Francisco, como é que, tio Francisco, I don't see those things on TV. Why they show only African bad stuff from Africa? Eu dizia, eu não tenho resposta. Já mandei cartas, não fui respondido. Até o momento que surgiu, a altura que surgiu a vontade. You know when you say, quando tu tentas fazer algo, pedes alguém para fazer algo e a pessoa não faz, tu diz, you know what, let me do myself. Yes, exactly. That's really what happened. Yeah. E tu estás a fazer o programa que tu estás a fazer, como é que se chama o programa que tu estás a fazer? Olha, na Camões Radio? Multitasking, eu faço tudo. Faço tudo. Segunda a sexta-feira, das 17 horas, 21 horas, tem um programa chamado Pagado Assim, que é um programa virado, mas ao final do dia, mais música, aquela boa disposição, um jeito angolano, sorridente. Às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, tem um programa dedicado só ao continente africano. Só se toca músicas africanas, só se fala de notícias da África, que é o Espaço Mangolé. Explicando essa palavra, Espaço Mangolé, espaço português, e Mangolé, uma língua nativa angolana, quimbundo, que chama-se angolano. Na verdade, era o Espaço Angolano. Só que ficou tão grande, então para mim não teria lógico não só o espaço dos angolanos. Quando eu tenho os cabo-verdianos, eu tenho os guinenses, eu tenho os santomenses, eu tenho o resto dos países do continente africano. Então decidi fazer uma abrangência maior, não troquei o nome, mas continua a ser um espaço dedicado
o continente africano. Portanto, ouço Pois. música da Nigéria, lógico que eu toco umas músicas lusófonas dos países que falam português, principalmente da Angola, e ouço música da Nigéria, ouço música do Egito, então ficou esse programa. E aos domingos, isso é na rádio, e aos domingos eu tenho um programa de televisão, também com o mesmo nome, que é o Espaço Mangolé, das 18h30 às 19 horas, que é só dedicado às minorias. Nesse caso, tu vês entrevistas com ministros, por exemplo, nesse momento estamos a falar do Black History Month. Tive a chance de entrevistar o ministro Hamed Hussein, Oh, uau! ministro da Habitação, Housing, Diversity e Inclusion. Yes, O ano passado consegui ter os fundadores do Black Lives Movement do Canadá, consegui ter médicos, consegui ter engenheiros, só para mostrar às pessoas que, hey, nós não somos só futebolistas, somos mais do que isso. Nós somos tão plurais, as pessoas insistem, respondem nessa caixa singular, você tem que ser aqui. Não, tem muito além disso. Tem políticos, tem jogadores, tem atletas, tem músicos, tem cientistas, tem fazedores de opiniões, tem filósofos, tem padres, tem religiosos. Então, a ideia foi ser essa, e agradeço muito a MDC Media Group pela oportunidade. E passando, eu já faço rádio há caminho de 7 anos de rádio e 2 anos de televisão. Há quantos anos de rádio? 7 anos já. Já há 7 anos, já há 7 anos. E fala-me da comunidade. O rádio, eu acho que vamos mencionar outra vez, que é na Camões Radio. Na Camões Radio, sim. É um online, é um rádio online, mas também tem uma plataforma de televisão em canais specialty channels, não me lembro os números, mas... Estamos na estamos na Rogers também. Também, sim. Que é a comunidade? A tua comunidade o que é os números? Há números da comunidade angolana ou africana? Olha, eu não posso falar dos números da comunidade africana porque são muitos africanos. São muitos. Países, eu não sei os números exatos, mas a comunidade angolana nós já fomos maiores. Em 2008, 10, 11, 12, quando as coisas estavam a melhorar em Angola, muita gente regressou no boom comercial da Angola, falou da Isabel dos Santos, na altura que a Angola estava aquele boom econômico, muitas pessoas regressaram a Angola. Nessa altura, nós somos por aí, só em Toronto, quase 4, 5 mil, por aí, nós somos número tão grande. O Canadá inteiro, acredito eu, 7 mil por aí. Porque na lusofonia, claro, a população são os portugueses, depois vêm os brasileiros, depois somos nós os angolanos, em termos de números. Sim, em termos de número. E há alguma área em particularmente, o que é que a comunidade angolana, parece que eles estão muito integrados na sociedade canadiana, porque não, ou há realmente alguma integração, ou tem um sítio da comunidade ou de Toronto onde vivem muitos? Olha, Nelly tocou numa coisa muito importante, integração na comunidade canadiana. Este sempre foi a minha luta, porque eu digo sempre às pessoas a diferença entre morar e viver. Eu não quero só morar no Canadá, eu quero viver o Canadá. Eu não quero só acordar de manhã, ir para o trabalho, ir para a igreja e dormir, não. Eu quero fazer parte. Quero ser eleito, quero eleger, quero discutir os meus direitos, quero protestar, quero evocar o meu direito de cidadão canadiano. Quero que, na altura das eleições, os políticos lembram de nós também. Ei, nós também votamos, podemos também fazer a diferença. Right. Ou não lembrar só de nós nas eleições. Quando tiverem a fazer as propostas orçamentais, lembrem também de nós. Nós temos algumas pessoas inseridas, um número muito pouco. Gostaria, por exemplo, angolanos já estão no Canadá há mais de 30 anos. Oficialmente, muitos angolanos já chegaram antes, muito antes de eu chegar. Angolanos já estão aqui há 75. Tem muitos angolanos que muitos chamam-se portugueses, mas nasceram em Angola, né? Ele deve saber disso. Muitos angolanos saíram das antigas colónias, muitos identificam-se como portugueses, mas na verdade nasceram em Angola, são angolanos. Nasceram em Angola, és angolano. E já tem aqui angolanos de mais de 40, 50 anos. Mas como comunidade, nós tínhamos a nossa sede na Dandas durante muitos anos. A comunidade como tal, oficialmente, nós estamos no caminho de quase 30 anos, mas como angolanos emigrar para o Canadá já tem pessoas aqui há mais de 50 anos. Não temos uma sede física, infelizmente, perdemos a nossa sede, mas temos encontros, não digo periódicos, mas quando é necessário. Por exemplo, se a Embaixada de Angola, nós não temos embaixada aqui nesse momento, nossa embaixada fechou. A gente também não sabe se temos um embaixador aqui nos portugueses. Não, vocês têm consulado, não temos nem consulado, nem embaixada, nem consulado.
A gente temos embaixada em Ottawa e consulado em Toronto, e também em Winnipeg, e também em Montreal e Vancouver. Nós Também tínhamos, há nós tínhamos a embaixada somente em Ottawa, mas já fechou e não temos consulado. Mas o que é que a gente faz? A embaixada dos Estados Unidos agora representa os Estados Unidos, Canadá e México. Por algum motivo, se o embaixador decidir, ou como se pode dizer, algo que tem a ver com a diplomacia angolana, necessitar de alguma coisa, por exemplo, precisam vir para o Canadá para tratar os passaportes, então marca-se, aluga-se um lugar, um hotel, um lugar qualquer, e a comunidade encontra-se e tem faz esses trâmites todos legais. É só nos encontros, de vez em quando, há aquelas festas comunitárias, como por exemplo o dia 11 de novembro, que é a independência de Angola, dia 4 de fevereiro, o início da luta armada, essas coisas, há grandes datas. O 24 de fevereiro é o quê? 4 de fevereiro, início da luta Ou armada. 4? Foi uma altura que os angolanos juntaram-se e disseram enough, enough. Oh, ok. Yeah. Ok, yeah. Então, criámos em Angola, e dia 11 é dia da independência de Angola, então tem esses encontros e de vez em quando há aquelas festas lá dos angolanos, em alguns bares angolanos ou restaurantes angolanos encontros, que nada vai encontrando-se. Mas é aquilo que eu digo sempre, nós crescemos um bocadinho, a maior parte dos angolanos viam todos na Dandas, college, Lansdowne. Na altura começaram a chegar, porque o primeiro contacto é a língua inglesa, então tu refugias onde te sentes abraçado, que é a língua portuguesa, então alugávamos casa dos portugueses, muitos são católicos, iam para a igreja católica, iam para comprar comida nos lugares portugueses, só que depois vão começar a inserir-se na sociedade, começaram a falar a língua inglesa, outros decidiram sair da cidade de Toronto e a comunidade foi dispersando. Agora já encontras angolanos, por exemplo, em Tobico, já encontras angolanos em North York, já encontras angolanos em Toronto, já encontras angolanos em Mississauga, já encontras angolanos em Markham, já encontras angolanos em Ajax, ou sim. Então, e a comunidade angolana, tu falaste que vocês quando se encontram têm restaurantes e tudo, tu sabes que eu estava à procura de um restaurante e ainda quero ver se encontro alguém que me faça um prato típico de Angola. O que é um prato típico angolano? Olha, Nélia, boa pergunta. Prato típico angolano, eu conheço pelo menos umas 5 senhoras. Se a Nélia comer um prato típico angolano feito pelas senhoras, a Nélia vai querer ser adotada pelas senhoras. Então, quando é que vamos fazer isso? Deixa eu saber com essas mulheres, o que acontece? O meu país é tão diversificado, nós temos uma cultura tão diversificada, do norte ao sul, do oeste ao oeste. Por exemplo, se tu nasceres na capital, a tua cultura é diferente de alguém, como em Portugal. Quem nasceu no Alentejo tem uma cultura, quem nasceu... Nos Açores tem outra coisa, sim, absolutamente. Nós temos vários pratos típicos, nós temos várias características físicas, nós temos várias formas de vestir, de falar, é como em Angola. Nós temos, por exemplo, um dos pratos mais conhecidos em Angola, não sei se a Nelly deve conhecer, é o funis. Que? Funis? De bombom, pode ser de milho ou de bombom. Sabes que é uma mandioca, Nelly? Sim. A família da mandioca. É da família da mandioca, ok. Mandioca faz um funis. Então, tu podes ter um funis de muamba, de galinha. Tu tens a galinha, tens o pinabara, que é a jinguba que a gente chama, tens o olho de dendém, tens caçafa. Caçafa, sim. Gosto muito da caçafa, da batata frita, da fries, caçafa fries, e gosto muito disso. Nós temos, por exemplo, as folhas, como-se também. Então, aproveita tu tens as bananas fritas, as bananas assadas. Tem N pratos que eu podia te falar a noite toda. Só que, o que é que acontece? A nossa comida é tão rica em termos de, quando tu comes, olha, se comes um bocadinho nele, vai ficar toda empanturrada, não podes comer de noite, não vais conseguir dormir, então tem que ser ao meio do dia. E usem muitos temperos, a comida é picante, por exemplo, agora na Jamaica o jerk é muito picante, não é picante? Parece mentira, mas não, é mais uma característica nossa, mas se a Nélia for, por exemplo, para a Nigéria, se for para o Ghana, se for para o Camarões, as comidas são mais picantes em relação às comidas angolanas. Nós temos, claro, uns pratos típicos, mas ainda temos uma influência muito grande de Portugal, por exemplo. Pois. Mas, Francisco, o que é que vocês comem no Natal em Angola? Parece não? Ainda o bacalhau. Ainda tem dentro de nós esse lado que não, o bacalhau, pronto, é um peixe que encontras quase em qualquer parte do mundo, mas ainda é cultural, que é uma coisa que os portugueses trouxeram a Angola, que no dia 25, na ceia do Natal, ainda é o bacalhau.
Adaptaram algumas das coisas da tradição dos portugueses quando lá estavam. Angola só ficou independente de 75, há bem pouco tempo. Não, isso é muito recente. 75, muito recente. Muitas das pessoas que estão lá ainda são jovens, muitos pessoas. Mas tu já tinhas nascido em 75? Não, sou miúdo, né? Tu não tinhas nascido? Não, nem estava a ser planeado, eu acho, nem estava a ser planeado. Isso foi muito mais atrás. Sim. Conhecia, já era Angola, não era uma república ultramarina, ainda era Angola. Já era Angola, desculpa, não, nasci muito mais tarde. E tu, tiveste quanto tempo a viver em Portugal? Não, em Portugal nunca passei Portugal. Nunca passaste em Portugal? Não, eu conheci Portugal depois de estar no Canadá. Sim? Foste daqui a Portugal sim. Por que razão? Porque as pessoas cobravam-me tanto. Como é que, Francisco, tu conheces tantos portugueses, tu vais para a casa de outros portugueses, todo mundo conhece em Toronto, tu não queres ir a Portugal? Porque eu sou uma pessoa tão curiosa, mas eu já falo português. Pois. Então queria algo novo, um challenge, um desafio, essa palavra certa em português. Depois eu misturo inglês com português. Queria um desafio maior, e já tinha lá muitos familiares a viver. Eu tenho primos nascidos em Portugal, eu tenho do lado paterno, dizem a gente familiar que eu tenho uma costela lá em Trás-Montana. Sim, ainda pode ser da família do César, do meu marido, que ele é de Trás-Montana. Então, fazer um teste de DNA. Vamos ter que fazer. We'll adopt you, no problem. Let's do it. Então, não era a minha prioridade, mas de tanta insistência dos meus amigos, não, tens que ir a Portugal. E não seria justo também dizer que não, porque eu tenho tantos amigos portugueses na altura e brasileiros também que diziam tens que ir, e as pessoas não acreditavam. Eu disse, não, eu nunca fiz as coisas em Portugal. You lying, how come? E tive a chance de ir a Portugal. Fui e apaixonei-me. Por quê? Porque eu sou um turista mesmo, literalmente, ao pé da letra. Eu não vou para ficar no hotel sentado e olhar para as paredes, passar 5 dias e voltar para regressar ao Canadá, não. Eu lembro-me que acordava às 6 da manhã, saía e regressava quase 8 da noite. Fui a primeira vez a Portugal, fiquei 9 dias, desculpa, apaixonei-me. Portugal, conheci, estava hospedado em Lourinhã, e eu gosto de escolher. Eu conhecia a expressão, penso que eu sou do Lourinhã, já sei o porquê dessa expressão. Isso é da terra do lobo. Sim, não sei se conhece, terra da loba, terra da loba. Essa história toda. Sim. Conheci Lourinhã, Abelheira. São as pessoas de Lourinhã que não gostam que a gente diga isso. Sim, já explicaram isso, também explicaram para mim. Conheci aquela área toda, Óbidos, toda aquela área daí, Lisboa. Depois, 3 anos depois, regressei a Portugal, fui conhecer o norte de Portugal. Eu digo para meus amigos, por favor, quem é de Lisboa fica chateado, o meu coração ficou preso no norte. O meu também. Não estou a dizer que o outro lado do sul seja feio, não. São belezas diferentes. Eu fiquei mais para o norte porque talvez por ter muito verde, muito apindão e as igrejas, os monumentos. Francisco, eu tenho a certeza que quando tu fores aos Açores comigo, e vou-te fazer um convite, tu vais ficar apaixonado pelos Açores. Olha, não essa é a região, se gostas da verdura do norte de Portugal, vais adorar os Açores. Não há nada igual em parte nenhuma do mundo. Vais adorar. Tem uma senhora que eu tenho muito carinho por ela, ela foi a minha penúltima landlord que eu tive, ela é do Pico, ela é picorense. Sim, o Pico é uma ilha fantástica. Eu tenho um convite da senhora, ela disse, Francisco, tu já conheces Portugal inteiro, só falta conhecer os Açores. Quando fores aos Açores, vais ficar por lá e não vais querer regressar. E eu quero conhecer, eu estou só à espera que as coisas melhoram financeiramente também. A gente vamos arranjar isso, a gente vamos arranjar uma maneira de tu ires ver os Açores, certamente que sim. Olha, eu sei uma pessoa que viaja tanta vez para os Açores, que às vezes precisa de uma ajuda, porque ele é um pouco malandro, e por acaso ele está aqui que ele quer te dizer alô também. Deixa lá ver se tu conheces esta pessoa que está aqui com a gente agora. Ei, Matthew! Estás a ver? O Matthew... O Francisco não visitou ainda os Açores. Tu vais muitas vezes. A próxima vez, em vez de tu ires, vai o Francisco. Ok. Olha, Nela, uma das coisas que ia dizer no princípio não disse, gostaria de agradecer em primeiro lugar pelo convite. Parabéns, 35 anos.
Oh, thank you. Eu nem estou no Canadá há 35 anos, falta muito para 35 anos, mas eu tenho acompanhado as lutas da Nelly, a história, obrigado por ter paved the way para muitas mídias para ir, porque 35 anos são 35 dias. Sim, o programa de Gente Nossa já está a celebrar 35 anos e este ano eu acho que a gente vamos poder fazer a festa de celebração. E eu já assisti o programa e vi os 35 anos. Yes. E agora, e para o Matthew, gostaria também de agradecer a amizade pelo Matthew. Tipo, eu não hang out com o Matthew every day, não sou muito body. No, you don't want to do that. If you hang out with Matthew every day, you don't sleep much. No, but you have this connection that we love it. A primeira vez que eu saí com o Matthew, fomos fazer a cobertura fomos ver a cobertura do Raptors. O último jogo do Raptors. Yes, eu acho que foi isso. E a gente ficou mais próximo do outro, trocamos números e ficamos mais próximos. Então, muitas vezes não precisa estar com essa pessoa todos os dias, desde que haja esse contacto. Tanto é que obrigado por ter me convidado no aniversário, eu fui lá na festa do aniversário do Matthew. Então, o respeito é muito e o Matthew tem tido um carinho especial por mim, eu agradeço. E ele é um exemplo para a comunidade portuguesa, que ele tem feito, preservando a cultura portuguesa, lutando para que consiga não ser só mais um canadiano luso, mas sim um canadiano luso que faz a diferença. Obrigado, Matthew, pela tua amizade. Thank you. Obrigado, Francisco. Eu queria fazer este photobomb no Zoom. Eu mando uma mensagem e disse, eu quero entrar nessa conversa. Já agora, o que é que tu achas do Francisco, Matthew? É um rapaz simpático, muito simpático. Aquele que ele é na televisão, nos programas que ele faz, é aquele que é em pessoa. E é isso que temos que ser, natural e muito divertido. He's 5 stars. Yeah, 5 stars. Always smiling. Always. Yeah. Always smiling. I have to, because nós temos tantos problemas na vida. Eu digo sempre às pessoas perguntam, Francisco, qual é a tua maior inspiração? A minha família, os meus pais. Porque eu perdi meu pai quando tinha 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Nunca tive um stepfather, nunca tive um padrasto. A minha mãe era pai e mãe para nós. Uau. Se nós somos 13, mas half brothers and sisters, mas eu sou 13. O meu pai, antes de casar com a minha mãe, tinha um ex-amount of kids. A minha mãe também tinha uns 3, whatever. E aquela história, traga os meus, traga os teus, vamos fazer os nossos. The Partridge Family. Yes. Então, vendo aquela senhora viúva, professora, costureira, minha mãe tinha praticamente quase 3 trabalhos, e eu até fico emocionado, criou-me do way I see as mulheres, a forma que eu vejo as mulheres, não é quando eu era mais nova. Eu acho que a minha mãe help-me see a vida de uma forma diferente, por ser viúva, solteira, nesse caso, tipo uma mãe solteira viúva, e criar os filhos, e graças a Deus nenhum de nós foi parar na cadeia. Porque dizem, uma mãe solteira, viúva, com tantos filhos, eles vão ficar doidos, e graças a Deus ninguém fez. E vi aquelas lutas. Então, tive essa connection com ela. A razão que eu estou aqui sentado hoje, graças àquela senhora, ou a eles. Eu não digo muito meu pai, porque me disse, era muito jovem, então contato foi mais que a minha mãe. Ela é minha mãe, fonte de inspiração. Os meus irmãos são a minha família, os meus irmãos são a minha fonte de inspiração. As pessoas que me inspiram são vocês, que têm acesso. Claro, eu posso citar any names para parecer bonito na vida. Posso ser, Barack Obama, posso ser Oprah, posso name beautiful names. Eu falo, ele é tão intelectual. Of course, essas pessoas, mas eu prefiro as pessoas que eu abraço. Se eu pergunto, eu vou dizer, Nelly, I need your help. I want to be like you when I grow up. 35 anos. Então, essas pessoas são para mim. You want to be like me when you grow up. Yeah, you I think you want to be like Manuel da Costa from MDC. That's a higher level. Okay? There you go. Everyone, todo mundo tem a sua parte no tabuleiro da vida, high, low, middle, no meio, todo mundo faz a diferença. É importante a gente ser feliz. Como eu disse, de tantas infelicidades que eu tive na minha vida, a única coisa que posso controlar é isto. The smile. É verdade. Isso é muito importante. That's a $1 million smile. E às vezes é uma máscara que eu encontro quando eu estou triste. Às vezes dizem que os grandes palhaços do circo também choram também. Às vezes uma forma que eu encontro para que eu possa, quando eu estou down, smile.
Smile, às vezes recordo-me nas minhas redes sociais que eu tenho aquilo do Sense, I remember my Instagram. Tipo, oh, it's for Smile, Francis Smile. É uma wake-up call para mim sempre. Yeah, what's the title of your Instagram account? Dá o título do teu Instagram. Francisco_Pagado. Pagado, mas tem um outro título também. Já do outro título que eu tenho lá, Please Don't Forget to Smile. That's right. Please don't forget to smile. Oh, that's one. Please don't forget to smile. Like, eu acho que smile doesn't cost anything. Até você consegue, as pessoas conseguem até salvar a vida de pessoas. Já vi pessoas na altura que eu trabalhava lá atrás, quando cheguei ao Canadá, cansado, via da limpeza, no subway, pessoas tristes. Tu guardas um smile, eu perguntas para a pessoa, bom dia, how you doing? Tu desmontas a pessoa que está com aquela cara toda amarrada. Yes, yeah. Oh my God. Agora com as máscaras já vamos poder tirá-las e see your smile. Daqui a pouco. Mas, Amado, eu continuo a fazer a minha parte. Eu acho que a gente aprendemos a sorrir mais com os olhos também, é isso não? Porque temos estado a usar as máscaras e eu vou continuar a usar a minha máscara por mais tempo. Também. Agora, especialmente no inverno, aquece o nariz, é bom. É bom. Francisco, temos no mês de fevereiro, aqui no Canadá, é o Black History Month. Tu associaste a este movimento, a esta homenagem histórica? Sim, muito mais nos últimos 6 anos da minha vida e tripliquei nos últimos 2 anos. Agora que eu tenho uma plataforma, tenho a chance de estar na televisão, porque é uma forma de educar as pessoas, uma forma de refletir e mostrar às pessoas. E eu, quando digo isso, eu não estou a ser vitimista, não. Uma forma das pessoas verem que o Canadá é muito além de pessoas que parecem com o Matthew e a Nelly. O Canadá é um pacto de culturas. E a comunidade negra já está aqui no Canadá há mais de 400 anos. Mais de 400 anos. E as pessoas perguntam onde é que foram essas pessoas. Muitas das coisas que nós usamos no Canadá foram feitas por cientistas negros. Muitas coisas são feitas aqui no Canadá. E o meu foco, 98%, posso dizer, quando me associo, é mostrar o outro lado do Canadá. Por exemplo, se eu perguntar o Matthew que nasceu no Canadá, a Nelly que nasceu no Canadá, fala o nome de uma ou mesmo uma pessoa negra. Fala o nome de uma figura negra conhecida no Canadá. Vai dizer Martin Luther King. It's not Canadian. Não é not Canadian. It's not Canadian. Vamos focar. Nós temos coisas bonitas. Alguém que todos vocês conhecem, se pegaram uma nota de $10, tem a vaiola. Nota de $10. Essa mulher é negra. Essa mulher mudou o chifre da história do Canadá. Como é que ela foi para aí? Por causa das lutas que ela fez. Para quem não sabe, a vaiola foi a mulher que foi uma vez ao cinema e não deixaram entrar ao cinema, porque só tinha lugar para brancos, ela não podia sentar no lugar, ela tinha dinheiro. Ela comprou um ticket reservado aos brancos, sentou no lugar, foi presa, foi expulsa do cinema, e ela decidiu, a partir de hoje, ser uma ativista. Foi uma empresária e ativista, e morreu, e com criminal record, que não merecia. O governo pediu desculpa, houve várias homenagens. Hoje ela está aí, na nota de $10. Quem tiver uma nota de $10 olhar, aquela senhora está aí, uma senhora que é muito importante para a história. Então temos que mostrar essa história. Um dos grandes, olha, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, a comunidade negra era proibido fazer parte do exército. Até para morrer, não deixavam os negros fazer parte do exército. Verdade. Então, tem um batalhão famoso, o Batalhão de Engenharia, que agora também foi homenageado, que mesmo lutando pelo Canadá, mesmo dar a vida pelo Canadá, disseram não, you cannot be a part of the group because you're black. Então eu quero educar essas pessoas. Então eu quero dar minha vida para morrer por um país, não posso fazer parte. Muita gente não sabe dessas histórias. Então são histórias que precisam ser contadas e eu quero fazer parte dessa história. Eu quero educar as pessoas, dizerem, hey, black people can be Canadian as well as a white people or whatever it is. Todos nós somos imigrantes desse país, os nativos, mas temos que começar a olhar com os olhos de ver a realidade do Canadá. Nós temos histórias, o Canadá é pintado uma história tão bonita, eu amo o Canadá, mas o Canadá também tem histórias tristes. O Canadá vendeu escravos no Canadá, em Toronto tinha escravos. Agora escravos em Niagara Falls. Pois, exatamente. Mas nós queremos highlight, o que é que eu gente? Eu quero highlight, dizer, hey, a nossa história não é só escravidão, é mais do que isso. Então, por isso junto-me todos os anos e principalmente agora que tem essa plataforma de televisão, tento pegar
Por que eu digo 98%? Porque eu tento pegar pessoas do Canadá e sempre pego duas ou uma pessoa de outra parte do mundo. Esse ano tive a chance de estar com o Hamed Hussein, que é o ministro atual da Habitação. Sim. Ele já esteve no programa connosco já várias vezes também. Sim. Tem aqui uma coisa interessante no Facebook, depois deves ir ver os comentários, mas a Teresa está a dizer, muito bem, estou aqui há 50 anos e não sabia a história da nota dos $10. Estás a ver o que tu fizeste? Está vendo ele? É conversando que a gente se entende, porque eu sempre digo, nós somos meio desconhecidos. Eu podia fazer aqui, contar várias histórias tristes, que eu já passei por aqui, mas não é meu foco, eu não foco nas coisas negativas. Já me disseram, vai para a tua terra, volta para a tua terra, coisa assim, mas não é meu foco. A minha questão é tentar educar. Eu quero que as pessoas tenham o hábito de ouvir para responder, não ouvir para entender. A história dos negros não pode ser contada só no mês de fevereiro. A história tem que ser contada um ano inteiro. Happen to they chose to be February. Pois. A ideia é educar. E a gente junta mês de fevereiro para poder highlight muito mais pessoas, muito mais contribuições. Começa que eu falei da nota de $10, que é super importante, que a Teresa, obrigado, um beijo a ela também, não sabia dessa história. Essa senhora está na nota de quem tiver nota de $10 agora no bolso, tira. Eu vou ir ver a minha de $10. Eu, por acaso, eu antes tinha um sonho de estar na nota de $2, mas já não há notas de $2 agora, não vai ser possível. Não tem aqui $10, mas aquela... E Matthew, e tu, o que é que tu achas do February as Black History Month? É mesmo muito importante. Nós, quando somos crianças, aprendemos aqui no Canadá, aprendemos sempre sobre o Black History Month. Durante o mês de fevereiro vimos filmes, sabemos das histórias dos canadianos que marcaram presença e destaque na comunidade negra, mas depois daí acho que não há mais educação, a não ser os filmes, a não ser a comunicação social. E, portanto, eu dou os parabéns ao Francisco por ter pessoas convidados e no seu programa estar a explicar essas histórias, que são muito importantes. O Francisco acha que a comunicação social tem que fazer mais esse papel durante o mês de fevereiro? Muito. Principalmente a comunidade lusófona, a comunidade portuguesa nesse caso, porque queira sim, queira não, a gente está interligado. Não tem como desassociar Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe da história portuguesa. Não tem como. Não tem como. A história, podem tentar reescrever a história de outra forma, mas tem sempre as ligações. Como eu disse, os países estão independentes de 75, são todos bebezinhos os países. Ainda tem, se calhar, o macho, onde ele deve ter um vizinho, um primo, um amigo que passou por Portugal, que passou por estes países. E eu acho, porque ainda um preconceito muito grande, ainda há um trabalho a ser feito, ainda há um problema a ser realizado, e nós temos medo de falar sobre racismo. Nós temos um tabu, podemos falar de tudo, quando é racismo, ai Jesus! Tu sentes, alguma vez que há racismo na comunidade luso-canadiana? Já. Yeah? Yeah, of course. That was very fast. Yeah, of course. Eu não foco nas coisas negativas da vida, porque a mesma comunidade que estamos aqui a falar, a comunidade que me abraçou, e as coisas negativas que aconteceram comigo não são suficientemente fortes para derrubar as coisas boas. Eu posso dar um exemplo. Eu aluguei uma casa, já há muitos anos atrás, eu liguei, vi um anúncio no jornal e disse, olha, boa tarde, eu estou interessado em alugar a casa da senhora e vi o anúncio no jornal, marcamos o encontro 2 da tarde, ok? Chegou o encontro, 2 da tarde, por telefone, apesar de ter o sotaque angolano, a pessoa não conseguiu associar a falar português, esse gajo deve ser um português, um dos nossos. Chego na casa da senhora, a senhora olha do olho mágico, abre a porta, diz, hey, o que é que tu queres? Eu disse, olha, eu tenho um encontro com a senhora, tenho um appointment, 2 p.m., eu vim para ver a casa. Uau. Oh, ela disse, como assim? Eu disse, não, Uau. Eu sou o Francisco que ligou para... Eu disse, não. Fechou a porta. No way. Ok, espera. Na altura, lá atrás, namorava uma menina portuguesa, eu liguei para ela, e ela foi ver a casa estava disponível. Eu no carro, ela disse, olha, vou chamar a pessoa para ligar a casa, eu entro. A senhora trancou a porta, não quis deixar entrar. Ela disse, não, a casa não é para mim. Quer dizer, para ela estava disponível, para mim não estava disponível, based on my color.
Eu perguntei na senhora, what happened? Uau! Há muito tempo atrás, eu liguei com uma pessoa como tu, me fez aquilo. Eu disse, olha, muito tempo atrás também, uma pessoa como a senhora me fez coisas erradas, mas eu não vou levar isso a peito. Um caso. Segundo caso, fomos jogar futebol contra uma equipa de portugueses, filhos de portugueses, e isso sei que na altura estávamos a ganhar, a equipa de futebol, os ambulantes a ganhar, e a bancada toda são chamados de macacos, volta para a vossa terra. Aconteceu. Uau! Em Toronto, The Hangar. Jesus! Mas são histórias que o Mike nunca me viu falar isso, porque eu não levo isso a peito. Já aconteceu várias vezes. Há pessoas no autocarro, não sabia que o Francisco falasse português, whatever. Mas também a história positiva, que eu, na altura, eu trabalhei na DAFUMA há muitos anos, e essa moça que eu namorei fez comentários em português bons para mim, só que eu não sabia falar português, eu associava eu com um jamaicano. Então, eu falava português e foi outra história. Então, mas tem muitas coisas, eu podia estar contando aqui 5, 10, 15 histórias, mas eu não foco nisso. Já aconteceu, eu fazia leitura a Santa Helena. Eu fazia leitura aos domingos. Uma vez a senhora perguntou-me, é normal que alguém pergunta-me, Francisco, ô moço, tu falas português? Por quê? Eu explico, não, nasci em Angola, minha primeira língua é português. Ela chegou, jovem, não sabia que os pretos sabem ler tão bem. Uau, eu não acredito. This happened to me in Santa Helena, na igreja de Santa Helena. Então, são coisas que acontecem. Tristeza. Essas pessoas são pessoas... Estás a falar de alguém que na igreja, o padre, e a Bíblia diz amar o próximo como a ti próprio, como a ti mesmo, melhor dizendo, mas tu estás a me julgar, eu estou ao lado de ti. Mas eu não, como eu disse, repito, eu não foco nisto, isso para mim não é um foco para mim. Eu não foco mas Francisco, temos que focar nessas pessoas, temos que mudar. Por isso eu estou a educar, a minha luta é educar, não vou parar, ninguém vai ter a minha voz, como essa plataforma, a minha luta é educar isso, e eu estou feliz que, como eu disse, eu tenho um exército de amigos, entre vocês também, que me tratam muito bem. As 2 vezes que eu fui a Portugal, eu não fiquei no hotel. Se perguntarem essas pessoas qual é o meu nome completo, eles nem sabem o nome completo. Para o português, que eu quis encontrar, olha, tem um moço que foi na vossa casa, qual é o nome completo? Quantos anos ele tem? Eles não sabem, mas fui recebido em Portugal. Fiquei na casa de pessoas, então são coisas boas que eu quero me focar. Eu vou a Portugal, Francisco, vem na minha casa. Se eu for agora no Facebook, escrever, olha, I'm going to Portugal, any place to stay. As salas de $1,000. Meu Facebook vai encher de lugar para falar, minha mãe está à espera de ti, meu pai está à espera de ti. Eu lembro uma vez, a pessoa chegava de falar comigo, ficaram chateadas que eu não passei na Balheira, que eu não passei na Régua, que eu não passei em Bom... Yes, eu sei isso que é. Eu sei isso que é. Mas foste lá e foste à minha casa, tu estavas em Barcelos, por que não passaste no Braga? Em Braga eu disse, eu fui para Braga, mas não podia ir. Não, a minha casa já na esquina, mas não deu. Mas tu foste para Jesus, tu não passaste não sei aonde, mas I can. I'm just Francisco. Então, eu foco nas coisas positivas, mas a ideia é educar o máximo possível. Temos que falar disso, que é um tabu. Por isso, mês de fevereiro, eu quero me lembrar que nós não somos só os atletas, nós também somos cientistas também, nós também somos filósofos, nós somos também passadores de opiniões, nós também somos pessoas bonitas também, gostamos também de dançar, temos sentimentos, também somos líderes religiosos. E a ideia é mostrar. E Matthew, a primeira pessoa que apareceu no Canadá há anos e anos é Matthew da Costa. De Portugal. Falava eu acho que já... 5 idiomas. Back then, estamos a falar mais de 100 anos atrás. Ou mais de 100 anos. Eu acho que é mais de 100 anos. Muito mais. Falava 5 ou 6 idiomas e só para vocês. Was a black guy, smart guy, mas as pessoas não veem esse tipo. Então são pessoas que ele traduzia para os ingleses, para os franceses, conseguia falar a língua dos nativos e tinha essa toda ligação. Então era happy to be uma pessoa negra. Então tem essa coisa que tem que se estudar. Vamos a falar 1600, muito mais. Muito mais. Eu lembro que uma das que eu fui school trustee e nas escolas, obviamente que há muito sobre o mês de fevereiro, as Black History Month, e uma vez, um ano, o poster para as escolas foi do Matthew da Costa. Sim, a ver. Vamos a falar alguém que... E foi a primeira vez que eu tive conhecimento de quem era. O primeiro nome era português e começo a ver, mas este nome português, isto é extremamente interessante, e depois de saber a história dele e tudo, e o impacto que ele tem tido na comunidade africana, imenso. Olha, tem uma outra senhora que eu não lembro agora o nome, uma história muito linda. Há mais de 100 anos atrás foi considerado o maior incêndio da Baixa de Montreal, downtown Montreal. Essa mulher
veio de Portugal, ninguém sabe, era negra, ninguém sabe exatamente das origens, mas veio com o nome português, foi vendida pelos portugueses, os ingleses venderam os franceses e veio parar em Montreal. Ela foi abusada várias vezes, era escrava, foi abusada várias vezes, e foi acusada de ter incendiado a Downtown. Foi acusada de primeiro revolucionário da história de Montreal, o maior incêndio. Mas Francisco, isso uma coisa, mas sim, ela ficou na história por causa disso. Ela foi amputada, cortaram uns dizem cortaram a língua, outros cortaram os 2 pés e as 2 mãos e foi degolada e tudo. É uma mulher que veio de Portugal, que se fala-se muito pouco da história dela, só existe um livro. E ela é super famosa porque ela lutou por essa história da comunidade negra em Montreal. Então é importante que se faça isso. Outra curiosidade, você sabe que o Canadá vende vinhos. Só existe um fazedor de vinhos no Canadá negro, no Canadá inteiro. Só existe na indústria, as pessoas fazem vinho, só existe uma negra. Só existe o quê? Desculpa lá. Não. Negra que faz vinho, que vende, não estou a dizer vinho caseiro, mas vinho mesmo. Ah, sim? Quem é? Acho que sim, o nome do senhor. E eu vi até na televisão, mandei um e-mail, estou esperando o contacto. Sim. Eu gostava de saber. Sim. Ele também tem dificuldades para entrar nessa comunidade, posso dizer, cultura, pois, que também é muito fechado. É muito fechada, e pessoas que look like me and him, não vou dizer welcome, não são bem, não sei qual é a palavra, mas não é fácil para nós. E a ideia agora é que haja mais pessoas como ele e eu na indústria. Por isso, educar é importante. Educar é importante. Eu não sei porque é que as pessoas insistem a não querer ouvir. As pessoas dizem, não vamos falar sobre isso. Temos que falar. Da mesma forma que tu falas das outras culturas, do 9/11, do Holocausto, fala também da comunidade negra também. Da mesma forma que tu celebras, por que é que nós estamos a dizer, tem que apagar vacinas, injeções, por causa do Covid? A gente tem que educar as pessoas. Então também vamos educar também, porque tem que se falar disso várias vezes. Temos que educar. E outro ponto que quer chegar nisso também, educar a comunidade portuguesa. Lembra do Black Mask? Yeah. Ok. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Lembra que o Justin Trudeau, as pessoas... Sim. Se a Nelly ou o Matthew for para Angola pintar a cara de preto, a Nelly e o Matthew just a praise people for us. Just a praise person. That's it. Don't mean anything to us. Doesn't mean, Yeah. But, It's crazy. Eu posso... Sim, go ahead. Não, eu só daí dar o exemplo que tivemos em Jamaica e eu tive a usar o chapéu com os dreadlocks que eu comprei no gift shop e muitos do pessoal do grupo compraram no gift shop à noite de Jamaica que nós tivemos, noite temática, e eu postei aquela fotografia no Facebook. O Francisco até gostou da fotografia, mas eu tive comentários de pessoas que disseram que é against the culture. It was inappropriate. Cultural appropriation. Francisco, foi ou não? Não se pode agradar toda a gente. É incrível. Vou chegar aí. A questão do blackface, eu sim, as pessoas têm que entender. No North America, blackface is wrong. Right. E em Angola, se o Mike ou o Nelly for pintar a cara de preto, just a crazy people, that's it. Não é nada possível. Também eu estava na Itália, na Sicily, quando isso tudo aconteceu com o Trudeau. Já tinha história de anos antes, e lá também há uma história do blackface, de terem, e há até em Sicily, há até pinturas, plantas, que é mesmo só a cara preta, mas depois toda decorada com coroas e coisas assim que usam. É uma história interessante, depois um dia destes eu explico a vocês, porque tem a ver com cortar a cabeça do homem e usá-la como para fazer uma planta, mas isso é uma outra história. He was not a nice man. He committed adultery, so she cut his head off. Então, o blackface North America is a no-no. As pessoas brancas usavam blackface como forma derrogatória. Derrogatória também, mas também só do teatro. Sim, mas fazendo o quê? Os lábios grossos, vermelhos, a cara preta, tentar fazer de uma forma ridícula os features da comunidade negra. Right. O que não era válido na altura, que nós éramos feios, é usado para o cinema. Agora, anos passam, os feios, que éramos considerados, todo mundo quer ter os lábios grossos, as bundas grossas, grandes,
Quem tem a cor do Francisco, não precisa ir para a sauna, essas coisas, de comer, bronzear, essas coisas. Mas o Blackface North America, eles dizem, não, as pessoas têm que saber o background, porque as pessoas têm que parar de viver de achismo. Eu também acho muitas coisas. Quem de vocês aí, se calhar, não sei se as pessoas estão a ver ao vivo no Facebook, teve a chance de ir para o Google e escrever por que Blackface é errado no Norte América? Ninguém faz isso, eu só falo, não, eles estão exagerando. Não, tem uma história por trás disso. O Justin Trudeau, como professor e filho do antigo ministro, que viajou o Canadá inteiro, viajou ao Norte América e assistido no Better. Então, eu não acho que ele é racista, mas acho que teve atenção, uma coisa é ser racista, outra coisa é ter uma atitude racista, que é uma ignorância que é totalmente diferente. A Nelly pode dizer algo para mim e dizer, Nelly, isso me ofende. Eu não acho que isso é certo. Não, that doesn't make you racist. Absolutely. I can say, hey, don't do that again. Então, Blackface, nós temos que educar as pessoas, não pararam para ouvir isso, querem discutir. Blackface North America is wrong. Por quê? Porque os negros são ridicularizados e isso sempre foi usado para denigrir os negros. Então, Blackface em Angola, no Cabo Verde, means nothing. Mas aqui no Canadá tem um significado. Então, temos que ter cuidado. Quanto à apropriação de cultura, é meio complicado. Eu não acho, eu estou a falar com o Mátio não pegou o chapéu e apropriou da cultura de alguém, porque ele está na Jamaica, as coisas cool. Yes, exatamente. Eles vendem aquilo, eles vendem nos gift shops, porque querem que as pessoas comprem e usem. Quem disse isso? Temos que ter cuidado na apropriação da cultura. Existe apropriação da cultura, sim, mas temos que ter cuidado quando estamos a dizer essas coisas. Eu dou um exemplo. Durante Hollywood, vamos dar um exemplo, era mais fácil eu, como produtor de Hollywood, pagar o Matthew, pintar o Matthew de negro, mudar o nariz de negro, fazer tudo que parece um negro para poder fazer um filme que dá um trabalho no negro. Right. Vamos falar do Golden Globes Awards. Tu tens 98, como é que chama? Membros do comitê e não nenhum preto. Nenhuma pessoa, não a single one. Come on. Não. Yeah. Tu esperas que o filme vai para a televisão, vai vencer quando tu estás a ser bias. Uhum. Não sempre consegue educar as pessoas. A apropriação cultural existe. As pessoas que apropriam-se. Por exemplo, se eu tiver uma irmã que dança, e essa não é da Black Girl Dancing, mas se for uma filha da Nelly que parece quando é, oh my God! Quer dizer, ela consegue abrir as portas, a minha irmã não entra porque é essa apropriação cultural. Porque temos que ter cuidado. Nem faz parte da minha cultura. Por exemplo, quem levou os anéis para a África, nós quando casávamos lá, isso é cultura europeia. Uhum. O vestido de noiva é cultura europeia e nós casamos também, temos vestidos, as mulheres angolanas bem vestidos de noiva. Uns africanos, lógico, outro de branco. Então temos que ter cuidado que é apropriação cultural, que é que não é. As pessoas às vezes usam palavras que nem conhecem, querem ser nem sabem, porque quer dizer, se o Michael ouvir Bob Marley, é wrong? Não. Francisco, eu acho que tem aqui uma pessoa que tem aqui uma sugestão, que é entrar em contato contigo para o ano, quero que tu sejas speaker no Rotary Club durante o Black History Month. Eu acho que é interessante, mas também eu acho que seria interessante que durante este mês de fevereiro, e não só, qualquer outra altura, que os clubes e associações da comunidade que também fizessem um colóquio, que fizessem um congresso e levasse pessoas como tu e outras pessoas que têm assim o conhecimento da história e para a celebração do Black History Month, que seja também uma forma de educar Sim. aqueles de nós que precisamos da educação sobre a história do Canadá, não só, mas a história do Black History aqui neste país, mas não só neste país. E eu acho que seria interessante, porque eu até agora não conheço clube nenhum que tem feito isso na nossa comunidade, que tem feito assim. Conheces tu, Mátio? Nem sequer a federação. O First Portuguese fez há alguns anos atrás, mas foi em colaboração com um programa de televisão. Fizeram um evento na sexta-feira. E quem foi os convidados? Lembras-te? Não, para dizer a verdade, não. Eram de que cor? Agora vou perguntar. Tem algumas pessoas da comunidade negra, mas a maioria, obviamente, foi
Foi outros convidados, mas agora não. Eu acho que seria interessante fazer uma mesa redonda, fazer várias mesas redondas, falar de vários assuntos que a gente podemos, de uma certa forma, especialmente o racismo, que não se aceita, e aí eu sei que acontece muito na comunidade portuguesa, acontece muito, eu ouço as coisas às vezes e é triste, e até mesmo na Jamaica eu ouvi alguns comentários que eu achei, eu não fiz comentário, mas eu achei que aquele comentário não era justo, não era Engraçado. E tu vais para a Jamaica e ainda faz, comporta-se como fosse. Eu entendo que as pessoas têm medo do desconhecido, eu entendo. Eu tenho medo do que está por trás daquela árvore. A partir do momento que alguém pegar comigo e diz, Francisco, vamos lá ver, na árvore não tem nada, na árvore não tem nada. Eu entendo, mas vamos, eu sou da opinião, quanto mais tu viajares, quanto mais tu vês dentro da cultura das outras pessoas, tu perdes aquele pensamento que tu tens. Por exemplo, quando se fala da comunidade, vamos falar os muçulmanos, todo mundo diz, bomba. Não, é muito mais do que isso. Pois, exatamente. É muito mais do que isso. Os islamistas são muito mais do que isso, os islâmicos são como islamistas, por aí. É muito mais do que isso. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que conhecer a cultura. Há 2 anos atrás eu tive a chance de escrever um texto para o Jornal Milênio. Desculpa, posso falar aqui o nome, Jornal Milênio? As coisas que eu escrevi, que é interessante, é que todos nós, incluindo eu, só lembramos o quanto Toronto é bonito no verão. Você come comida grega, come comida jamaicana, come comida italiana, come comida angolana, o que for. Mas quando o verão termina, as festas do bairro terminam, de rua, todo mundo volta a ser racista, ninguém mais gosta mais do árabe. Sabe quantas vezes eram discoteca e foram comer os hambúrgueres? Quem fica lá vender aqueles hambúrgueres na rua às 2 da manhã? Quando você vai lá para a festa da discoteca, estão na college. São os árabes. Exatamente. Libaneses, são todos eles. Mas tu já não gostas tens muita razão, estás 100% correto. Vão para os hospitais, quem limpa aqueles chãos que estão lá? Muitos deles são filipinos, outras pessoas aí, mas não lembras deles. Exatamente. Há muitas chinesas que todo mundo fica a comer às 3 da manhã, nos restaurantes estão abertos às 3 da manhã, são eles. Vocês não lembram deles. Então temos que ter cuidado com essas coisas, temos que começar a pensar muito mais. O Canadá é muito mais do que isso. Eu acho que nós seremos muito mais fortes se nós... A minha fraqueza é a parte mais forte da Nela, a parte mais fraca da Nela é meu forte. Eu acho que essa porte de culturas, estamos aqui com uma conversa muito boa, eu acho que faz com que o Canadá, o Toronto, eu digo mais Toronto porque o seu corpo aberto é totalmente diferente. Eu acho que faz a cidade tão linda, esse choque diferente de culturas, pessoas diferentes, e é bonito nós falarmos em tópicos como esse, mais uma vez agradeço Nela, a Nela é uma pessoa que está na mídia que tem esse poder total, então é bom que as pessoas estão a ver, comecem a educar os vossos filhos, os vossos netos, as vossas comunidades, os centros comunitários, para que a gente consiga fazer e mais pela comunidade. Por exemplo, eu tenho feito a minha parte como cidadão canadiano, dentro e fora da comunidade lusófona. Eu vou falar aqui algo que muita gente talvez não saiba. Eu faço voluntário de vez em quando por abrigo. Quando começou o Covid-19, olhei para o espelho e disse, Francisco, o que você pode fazer para ajudar a comunidade? Como nós não temos aqui muitos seniors, muitas pessoas seniors angolanas, também só conheço 2, se não estou em erro, liguei para 2 centros portugueses, não vou dizer aqui o nome, mas o abrigo ligou de volta para mim. Eu disse, olha, eu sou Francisco Pegado, conheço alguém da comunidade portuguesa, faço parte da comunidade e gostaria de fazer voluntário com vocês. Eu acho que nessa altura do campeonato, que ninguém sai, ninguém entra, ninguém sabe o que está acontecendo com o Covid, na primeira fase do Covid, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Fizeram background check, não sei o quê. Eu tinha o papel de ligar para 50 pessoas, seniors, que eu não sabia que eram Francisco. Eu não sou pago para fazer isso. E nenhum deles era angolano. Nenhum deles era angolano. Eu pegava no telefone, fim de semana, ficava horas e horas falando com essas pessoas. Chorava com eles, ria com eles, viajava na minha cabeça no sonho com eles. Então, I gave back to the community. Não a minha comunidade, comunidade portuguesa, que eu faço parte dessa comunidade também. E eu achei isso lindo demais, a chance que o abrigo deu-me, depois dela ter um diploma. Outra vez, quando começou o Covid, eu pus no Facebook, olha, quem quiser, eu estou na rua, quase sempre que eu saio para a rua, eu disse, olha, vou na No Frills. Em vez de ter 50 pessoas na No Frill,
Eu comprava, eu fazia as compras e deixava para a tua casa. Eu fiz para algumas pessoas isso. A custo zero, gastava minha gasolina. Recebi uma caixa de N95, eu pus no Facebook, olha, quem quiser, eu tenho um N95 masks na minha casa, quem quiser. E fui deixar em algumas casas. Ótimo, tens um coração fantástico, uma personalidade. Eu só recebo o amor que eu recebi. O amor que as pessoas deram a mim, estou a dar de volta aquilo que eu recebi. E ninguém nunca me falou, Francisco, toma todo dia a tua gasolina. E fui parar em casas distantes, levar máscaras, levar compras. Então eu acho que é uma forma, o Canadá vende para nós. Para o Canadá, vocês são canadianos, vocês sabem disso, eu também sou, mas estou a dizer, não nasci no Canadá, é uma coisa que o Canadá mostra o quanto é importante a gente continuar, giving back to the community, e dar-se o tecido do Canadá, porque quanto mais a gente dar de nós próprios, eu sinto melhor servindo do que receber. Estou disponível para as pessoas, of course, não vamos chamar às 3 da manhã para conversar. I found the lady. That's the lady. Matthew. Joseph Angelique. Foi em 1734, 1734, que houve fogo em Montreal. What is the name again? Marie Joseph Angelique. Marie Joseph Angelique. Well, we'll have to know more about her. Wow, dessa conversa tem sido fantástica e temos que fazer mais conversas destas, mas a próxima também temos que ter aquela comida. Tu cozinhas, Francisco? Tu sabes cozinhar? É porque eu sei onde é que tu estás todos os dias. Listen, eu arrumo muito bem. I love it. Love to do laundry. Gosto de passar roupa. I love kids. I love plants. Tipo, eu tenho um fascínio por plantas. Eu tenho na minha casa, nesse momento, 28 plantas. Todas minhas. Uau! E és como o meu marido, então. Ele também toma conta das plantas, dentro e fora. Plantas. Eu falo com elas. De manhã, olha, o pai vai para o trabalho, cheguei a meninas, portam-se bem. Está tudo bem com vocês. Cheap psychology. But gosto de arrumar, lavar louça, essas coisas, gosto de coisas de casa. Por algum motivo, I'm lazy to cooking. I can cook not as much, I'm just lazy. You like to eat. O que é que tu gostas de comer em termos de comida angolana? Tu gostas, ou comida em geral, o que é que tu gostas de comer? Vou dizer algo que talvez a Nela vai ficar desapontada. Eu não tenho um favorito prato. I don't have a favorite food. Tu comes, és de bom garfo e boa boca também, então comes tudo. Não muito spice. I don't like comidas picantes. I don't really like spice food. But I don't have like a favorite food. I say that's my favorite food. Oh my God. I don't have that. I love it. Eating different plates. Eu gosto de culturas. Gosto de experimentar comidas de vários países. Mas não tenho uma comida que diga that's my favorite food. Oh, okay. Eu sou um lazy guy. I don't know. When it comes to food. Eu sei que o Matthew tem vários pratos que ele gosta, preferidos dele. Não tens, Matthew? Tenho, mas também sou com o Francisco. Como tudo, gosto de provar tudo, diferentes culturas e comidas de outras áreas. E não tenho. Eu gosto de comidas picantes, portanto, I'm with you there. Mas tu não comes tudo. Que na China levou algumas coisas em que vinha para a mesa e tu não querias comer. Não. Eu como primeiro é com os olhos e depois é com a boca. Portanto, a apresentação da comida é importante. Temos na China com a mesa cheia de comida e ele vai ao McDonald's. Matthew, sabe há quanto tempo eu não bebo Coca-Cola? Há mais de 16 anos. Uau, fantástico. Sabes quando é que o Matthew não bebeu Coca-Cola? Há 10 minutos. Há 3 horas atrás do almoço. Não, porque foi uma brincadeira que eu fiz com um amigo, foi um desafio e passou a ser algo sério. Eu não entro numa McDonald's, não, sem exagero, over, since I came late, I say 15 a 6 anos porque eu não entro na McDonald's. E não é uma coisa que eu preciso, não é uma coisa que me faz falta. Eu acho que não preciso disso. Eu gosto de cultura. Eu peço desculpa me estar a rir, Francisco, mas tens aqui um convite, já que gostas de passar roupa, limpar a casa e tudo, o Jorge Ribeiro está-te a convidar para ir à casa dele. Olha, chama-me para arrumar, para engomar, levar a roupa. Engomar? Oh my God, eu vou-te levar um cesto cheio de roupa. Passa tudo, vamos chamar para cozinhar. Outra coisa, eu gosto muito de andar de bicicleta e gosto muito de correr. Quem quiser também andar de bicicleta comigo, eu no verão consegui levar, na altura antes da pandemia, porque muita gente, parece mentira, nós falamos muito pouco da saúde mental, tem que se falar muito.
Eu não vou dizer aqui nomes, mas conheço muitos amigos, não são angolanos, portugueses e canadianos. They went through like rough times. Like, Yes. eu tenho pessoas que trabalham na agência, trabalham com cadáveres, sei lá, e muita gente que está-se a matar. Muita gente. Temos que fazer programa também sobre isso, temos que falar nesses assuntos. Eu sei que eu comecei estas conversas no Facebook em abril de 2020 por causa do facto que já estava a ficar completamente sozinha, deprimida, de estar sem poder ter contacto pessoal com as pessoas. Só isto foi a maneira de o fazer através do Facebook. E por acaso, quando comecei, digo-te uma coisa, era tantas pessoas só a fazerem críticas, só a dizerem coisas ridículas, a mentiras, a dizerem coisas, e essas pessoas muitas delas desapareceram, outras só mudaram o nome do Facebook para não serem conhecidas, mas ainda continuam a ver. Mas foi uma das coisas que me fez de vir aqui e de usar este meio de comunicação mais frequentemente foi esta pandemia, e concordo contigo que há muitas pessoas com grandes problemas e a gente não temos a falar nesses assuntos. Não. Temos que o fazer. Tem que se fazer, porque são problemas graves. Não estou a dizer senhores e senhoras, jovens. 16, 14, 15, 20, 30 anos de idade a cometerem suicídio. Acredito que o governo não está a falar muito isso para não preocupar as pessoas, mas pega o telefone, liga para os amigos. Há pessoas que precisam de um abraço. As pessoas precisam dizer I love you. O I love you não tem a ver com a forma sexual. As pessoas pensam, when you say I love you, it has to do with the sex. No. Of course, yeah. No, I love you because I care about you. I love you as a human being. I do care about you. Então temos que tentar normalizar, dizer para as pessoas, eu te amo, I miss you, tenho saudades de tuas. Sometimes I call people, eu ligo para as pessoas para dizer, I miss you. Os meus amigos ficam assim, Francisco, you miss me. Vocês já ficam todos sem jeito. Não, eu tenho saudades tuas, eu quero ver tua voz. Like, are you okay? Yeah, everything's okay, bye. That's it, just making sure that you're okay. É importante, as pessoas estão a passar problemas financeiros, problemas familiares e outras coisas, mas com essa pandemia. Eu, graças a Deus, eu lido muito bem com isso. Eu, sei lá, I don't know. A pandemia para mim nunca foi um grande problema. Pensava na parte financeira, mas não na parte mental. Para mim, sempre consegui lidar bem com isso. Sou uma pessoa extrovertida. Quando eu estou down, pego na minha bicicleta, vou para a rua. Eu consegui levar 9 pessoas, das quais não eram todos angolanos. Tinha pessoas que eram de outros países. Conseguimos andar de Toronto a Mississauga e voltarmos várias vezes. Fizemos isso, então... Uau! Não levei para a televisão, mas foi uma coisa que para mim foi, if you ask me, Francisco, além dos voluntários que tu fizeste com os seniors, que são meus target, I love meus amigos seniors, os seniors, they have so much thing there. Porque eu não sei se vou chegar aos 90 anos, gostaria de ser como eles, chegar aos 90 anos com saúde, claro. Então eles são uma biblioteca ambulante da vida. Eu tenho que pegar essas pessoas e tirar um bocadinho dos segredos deles por dentro de mim, para poder chegar lá para frente. Aprende-se muito com essas pessoas. Eu tenho muita sorte que muitos seniors pagam para ir de férias comigo e eu aprendo com eles ao mesmo tempo. Yeah. E Nelly, eu quero te encorajar que nós a fazer isso. Quantas críticas é normal, as pessoas vão fazer sempre crítica. Nelly, quando tu não fazes nada, desculpa, é criticada. Quando fazes também é criticada. Então tens exatamente. You have to pick a side, like, it's okay. Eu quando comecei a fazer rádio, a primeira entrevista, eu lembro, eu transpirava, a minha cueca ficou toda molhada. Ficou toda molhada, o meu braço, meu armpit, toda a camisa toda molhada. Normalmente não transpiro assim tanto, mas fiquei todo a transpirar. Eu quando olhei aquela entrevista, era assim... Depois, lógico que não sinto o butterfly no estômago. Eu digo sempre, o dia que eu perder esse medo, vou parar de fazer o que eu faço. Porque eu tenho que me preparar, não vou chegar de olhos fechados, eu tenho que saber quem é porque eu não quero as entrevistas, eu quero que o canal está a fazer, descobrir quem eu sou, não quero entrevistar, bom, sim, a vida está boa. Quantos anos tem? 20. Pois. Yes. Não, essas não, isso não é as respostas que a gente quer ouvir quando temos a fazer. Eu quero um convidado que fala assim como tu, sempre. Eu fui criticado também, mas melhorei, estou aí, eu faço entrevistas de ministros, faço entrevistas a pessoas famosas e conhecidas, cantores que eu nunca pensei, como
não vou citar vários, não ficar com ciúmes, pessoas que nunca comecei na minha vida, que era miúdo, a crescer, via eles na televisão e... eu vi senhor na Fórmula 1, hoje fui fazer entrevista com o Flanda, que era atleta, agora era corredor da Fórmula 1, então tem coisas que eu vou aprendendo e eu digo sempre, vocês estão na mídia mais tempo do que eu, também me inspira, às vezes que eu pego no meu quarto na televisão, vou ver gente da nossa terra, olha, falou isso, isso é a parte certa. Por exemplo, eu tinha apreciado o programa que a Nele tem feito, Buscar o Passado, por exemplo, com sim. as pessoas que, de 2001, like, way back, a Nele uma mocinha 1991, com entrevistas dos anos 90 muito mais. Ver como é que a Nelly cresceu, como é que as pessoas cresceram como tal, não só como pessoa, mas como apresentadora. Então eu pego sempre uma coisa. Lógico, eu quero ser eu, mas inspiro-me nas pessoas que estão à frente de mim, as pessoas que são trailblazer, que they paved the way to all of us, actually. You know, eu quero te fazer uma pergunta. E tem a ver, eu sei que tu fazes parte da equipa do MDC, do Camões, o que é que tu achas do projeto do Camões? Porquê é que gostas de trabalhar com o Camões Radio e televisão? Porque eu acredito no projeto, em primeiro lugar. Acredito piamente no projeto. Essa é uma das coisas. Segundo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. No sentido, claro, com respeito, porque eu nunca fui censurado por convidar o João, a Maria ou o José. Nunca fui censurado por trazer o Black History Month to the radio. Actually, that was me. One told me, hey, Francisco, tens de fazer não. Eu pensei, fiz a proposta, fui aceita. Porque eu tenho a liberdade de ser o que eu sou. Se alguém ver o programa de rádio, Francisco é palhaço na rua e é palhaço no rádio. Mas quando digo palhaço, não é palhaço bobo, não. Um palhaço animado. Então, deixa-me ser o que eu sou. Deixa-me ser o Francisco Pegado sem ages and cats, whatever, just be yourself and do what you do best. Então, acredito no projeto. Por que acredito no projeto? Porque é uma televisão, na minha opinião, sem descurar das outras, é a mais nova de todas, mas é uma televisão muito... tu tens brasileiros, tu tens angolanos, tu tens portugueses. Então, tu tens uma lusofonia, uma casa portuguesa, se posso chamar, se fosse esse termo. Essa coisa, eu represento os 5 países africanos que falam português, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, tanto o meio príncipe, apesar de ser angolano, então representa a parte de África. Eu tenho colegas que estão do Brasil, representam o Brasil e o resto, Portugal. Então, por ter esse lado de várias culturas, é uma das coisas que eu apaixonei pelo projeto, pelo facto de poder fazer o que eu quero, uma das coisas que eu apaixonei pelo projeto, e o facto de eles terem as plataformas certas, tem jornal, tem televisão, tem rádio, e eu acredito nisso. São pessoas que trabalham duramente, têm uma visão para a comunidade, talvez que as pessoas não entendem, mas devagar a gente vai conseguir chegar lá. E já sinto satisfeito quando alguém liga para mim, Francisco, ouvi na televisão, na Camões TV, gostei do que disseste. Eu disse, olha, obrigado, mas diga ao teu vizinho português que eu estou lá também, para serem 2, mas eu 3. Francisco, o meu filho gostou, que me põe mais feliz é quando a little kid come up to me and say, que eu não sei Francisco, Uncle Francisco, I think that was so nice of you. I want to be like you. Oh my God, you say that thing's funny. Porque eu quero que as pessoas, independentemente da cor, da raça, consigam encontrar alguém that quem look up to. Tem muitas mães solteiras que chegam de ter um homem na sua vida ou uma mulher na sua vida, um parceiro, que fossem role model para os filhos deles. Eu, Francisco, eu antes de escrever algo no Facebook, eu penso 50 vezes. Porque eu tenho várias crianças que they look up to me, olham para mim e dizem, Francisco, eu cresci como tu, eu tenho um menino, eu lembro-me algo que ficou comigo marcado, isso foi quase 7 anos atrás, eu levei quase 60 crianças para os bombeiros, com o meu custo. As prendas de Natal para 60 crianças, foi? Não basta as crianças? Os bombeiros, na Dundas não, Dufferin e Dupont. Sim. Levei com o meu próprio dinheiro, consegui pôr lá as crianças. O que eu gostei mais é que aquilo foi no verão e em setembro começou as aulas. Uma das mães mandou uma mensagem para mim no Facebook, para Francisco, meu filho teve B+, que ele falou dos bombeiros. Wonderful. I cried. O menino não era lá, não era. Tipo, eu levei essas crianças, eu fiz uma promessa para mim próprio. Na altura eu trabalhava para Rogers, assim, disse, olha, se eu conseguir ser gerente de loja, o meu primeiro salário vai ser para minha mãe, claro, minha mãe querida, ela já não se importa, infelizmente.
já fui lá para o céu, levei o dinheiro para a igreja, o resto vai ser para a comunidade. Então, como não podia chegar em toda a comunidade, dinheiro é pouco, não ganha na loteria, então disse, olha, pega os vossos filhos, no dia X, vamos lá fechar com os bombeiros. E fiz aquilo de coração, então isso mexeu muito comigo. Quando eu vejo uma criança na rua, diz, Francisco, I do remember when he took me to the fire station. Oh, I want to be like you, I want to work in the media. Isso para mim é um complemento muito grande, que eu recebi ajuda de alguém, também quero passar para alguém. Eu quero que as pessoas, não quero ser mais um, quero ser alguém que um dia, quando eu for também lá para o céu, dizer, olha, o menino Francisco fez a diferença. O Francisco não era mais um imigrante qualquer, uma pessoa que fez a diferença, tanto na comunidade angolana, como na nossa comunidade, que eu já reclamei isso de vários políticos, vou dizer nomes, já tive várias reuniões com politicians, e say, hey, I don't see you guys, vocês não olham para nós. Sabe quantos angolanos fazem diferença no Canadá, então não recebem prêmio nenhum? Muitos. Na altura, quando terminam os anos, todos os políticos dão aqueles diplomas de reconhecimento que eles fazem, nunca dão para as comunidades angolanas, ou para as comunidades africanas, já nunca vi. Uau, também não. Não estou a falar também sobre não. mim. Tem tanta gente, se for falar de mim, tem tantas coisas que eu já fiz na comunidade portuguesa, desculpa, brasileira e não só, tantas coisas que eu fiz pelo Canadá, mas na altura a gente não vê, eu não faço isso por prêmios, faço por mim mesmo, pela minha comunidade. Eu quero que a minha comunidade deixe de ser o que é e que a gente consiga chegar também lá nos lugares de decisões, gostaria também de ter um angolano político, talvez um angolano atleta, um angolano cientista, um angolano que faça a diferença, que eu digo, uau, sim, ele veio de Angola, olha onde ele chegou. Então, eu quero ser a porta, que as pessoas me disseram a mim, Francisco, não vais conseguir fazer rádio, mas comunidade portuguesa, não vais fazer lado nenhum. Guess what? 7 years of radio e 2 anos de televisão. You're doing it, and you're doing it really, really well. Muitíssimo obrigada, Francisco. Esta conversa tem sido fantástica. Eu não quero que as pessoas estejam aqui. Temos aqui muitos comentários, deves ir ver, porque é tudo fantástico. O Matthew também. Obrigada, Matthew. Estou-te a ver antes do Family Day. Amanhã é Family Day. Um dia que a gente precisava no mês de fevereiro, porque não tínhamos um feriado em fevereiro, agora temos. Até há pessoas que não gostam, não compreendem este feriado, mas este feriado é bom. A gente todos os meses devemos ter um feriado e não tínhamos um em fevereiro. Até o The Premier, what was his name again? Ford? No. I ran for his government, for Pete's sake, and I can't remember his name. Dalton McGuinty? Dalton McGuinty, that's right. It was Dalton McGuinty. Okay, so I'm so sorry, Dalton, and everybody else that's paying attention. I could not remember the name. Sim, fazer parte da política. É a idade esquecida. Olha, obrigada, Francisco, por esta conversa. Foi fantástico poder falar contigo, apresentar-te aqui aos a minha audiência daqui da comunicação do Facebook, do YouTube. Também vamos usar algumas destas imagens para o nosso programa de Gente da Nossa. E tu então estás todos os dias no Camões Radio? Segunda a sexta-feira, das 17 horas às 21 horas, faço rádio. 17 a 21 horas, faz rádio no camõesradio.com. Quem quiser ouvir músicas africanas, todas as quintas-feiras, às 19, vai ouvir Mariquinha, do Bonga, e outras coisas mais. Todas as quintas-feiras, às 19 às 21, e os domingos estou na TV. E para terminar, se me permite, só quero agradecer mais uma vez aqui, Nele, pelo seu convite, quero voltar mais vezes. Mátio, thank you as well. Para a audiência da Nele, apreciem enquanto a senhora está aqui. Deem flores a ela enquanto ela está aqui, não depois dela ir para o céu. Apreciem agora, porque ela não vai poder ver, não sei, depende. Eu sou religioso, acredito que há uma vida após a morte, mas dá umas flores para ela poder chorar enquanto ela estiver aqui. É poder cheirá-las todas agora. Não depois lá, quando vê lá na Saint Clair, lá, ou nos Açores, não sei na Canela vai, está dizendo, olha, boazinha, meninas, e não, façam agora. Não são todos os dias que na mídias, e sabe do trabalho, é difícil, 35 anos lá. Obrigada, Francisco. É muito difícil, e a audiência, obrigado por estarem comigo e a Nelly, e por favor, tentem conhecer mais o Canadá. O Canadá é muito mais do que Lansdowne e Duffermore, é muito mais do que isso, não, sério. Vamos aprender sobre o Canadá, vamos abraçar as outras culturas, fazer parte desse mosaico cultural que é o Canadá, ou Toronto nesse caso, e muitos de nós estão então em Toronto. E, Nele,
Love you and once again thank you. Eu não Thank quero voltar you. só em fevereiro, que é Black History Month, quero voltar em outros dias também. E sempre que estiver disponível, estou aqui. Once again, thank you para ti. Feliz dia da família. Matthew, abraço a tua vovozinha também, a tua vovó querida. Está entregue. Thank you, muito obrigada e vamos ouvir-te na rádio para todos os dias. Amanhã vai estar na rádio, amanhã é Family Day, amanhã na rádio. Sim, amanhã terei. Hoje está na terça-feira. Terça-feira. Sim, terça, quarta e quinta vai ser melhor. Ok, obrigada. Obrigada, Francisco. Obrigada, Matthew, também. Obrigada por ter da família para ti, para o César, para o Tomé. Eu amanhã, infelizmente, vou dar um passeio de 3 horas, por um lado, vou a Sárnia para o funeral do meu tio no outro dia só. É assim que eu vou falar, mas também as pessoas, isso também faz parte da família. Exatamente. Então, é a maneira de celebrar com as minhas primas a vida que ele teve durante 88 anos. É o que vamos fazer amanhã. Obrigada a vocês, os dois, obrigada imenso, gostei imenso e eu acho que o Francisco ou numa outra vida ou na próxima vai ser padre. O que é que achas? Na próxima ou foi já uma vida atrás? Eu não sei, eu queria ter, eu queria. Eu cheguei para o seminário, mas eu disse à mãe, eu acho que não vou servir a Igreja Católica bem, eu acho que isso não vai dar certo. Eu vou aparecer num jornal da Angola um dia, por bad reasons, one for the good reasons. Good reasons, então, good reasons. vou servir a Deus, não sendo padre. Não, mas eu tenho a minha conexão, as pessoas pensam que não, mas eu acredito muito em Deus e tenho a minha conexão, sirvo de uma outra forma. E talvez eu seja padre, não, está aberto, nunca se sabe, mesmo aqui agora. I don't know. Não, agora não és, mas Francisco, ou numa outra vida antes, ou vais ser na próxima. Não pode ser agora, padre Francisco Pegado. Yes, pode ser. Olha, o Matthew já foi, o ano passado esteve em Roma com o Papa, I'm jealous. I'll put in a word for you. To put in a word, exatamente. Boa noite a vocês os dois, ok? Boa noite, Matthew. Obrigado, boa noite a todos, thank you. Tchau. Obrigada também, ok? Tchau. Bye. E obrigada mais uma vez então ao Francisco, eu espero que vocês gostaram da conversa, podem continuar, podem entrar em contato com ele, é só procurar o nome dele no Facebook, também no Instagram, nas redes sociais e também através da MDC Media Group no Camões Rádio e Televisão, procurem, façam companhia ele faz muitas vezes também o programa da mesa redonda, do Round Table, com a Cristina, também está lá muitas vezes para dar suas opiniões e então acompanhem as redes sociais e acompanhem também a comunicação social luso-canadiana porque ela é muito variada e colorida, vamos lá dizer. Obrigada a vocês, a todos, um feliz dia da família amanhã, tenham um bom dia e uma boa semana, fiquem seguros e vamos mantendo o nosso contato aqui através das redes sociais e também através do programa de Gente Nossa, já no próximo sábado com outro programa onde também vamos continuar a apresentar mais Gente Memória e muitos outros segmentos, incluindo mais imagens das praias da Jamaica, onde nós estivemos com o Festival de Inverno. Um beijinho, bye bye, boa noite a vocês, obrigada pela companhia e se tiver algum comentário a fazer, seja positivo, se tiver alguma questão também sobre alguma coisa que foi dita aqui durante esta conversa, pode entrar em contato comigo ou com o Francisco Pegado, também para lhe fazer alguma pergunta. Obrigada, boa noite e a gente vamos se ver por aí, por aqui, por ali, por todo o lado. Tchau, bye bye.